Olá, criançada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, então, dando continuidade ao nosso aprendizado da oficina de robótica, vamos lá aprender um pouquinho sobre as alavancas e os conceitos envolvidos. Pessoal, então, para a gente entender a alavanca, a gente tem que relembrar bem o que a gente viu da última aula. As estruturas fixas e estruturas flexíveis. Lembrando que as estruturas fixas são aquelas que não se movem, que não são curvas, elas não podem dobrar. Então são as estruturas rígidas, como por exemplo uma mesa, o chão, a parede. Já as estruturas flexíveis são aquelas que se movem, que podem se curvar, que podem se dobrar. Então, pessoal, a gente tem como, por exemplo, deixa eu ver, quem lembra aí? Nosso cotovelo, o nosso joelho. Então, pessoal, isso é muito importante para que vocês deem continuidade ao aprendizado de vocês. Sempre tem que ter isso na cabeça. Caso você não se lembre dos conceitos de estruturas fixas e flexíveis, pode voltar ao vídeo anterior para que você relembre aqueles conceitos super importantes. Pessoal, então, para a gente aprender um pouquinho sobre as alavancas, trouxe um desenho para vocês. Olha só! Pessoal, isso aqui eu quero que vocês imaginem como uma gangorra. Quem aí já brincou de gangorra? Pessoal, aqui nós temos o meio da gangorra, que é aquela parte que deixa ela elevada ao chão, acima do chão. E nós temos dois pesos na gangorra. Podem ser duas pessoas, usem a imaginação de vocês. Nós temos um maior aqui e um menorzinho aqui. O menor, obviamente, está mais para cima, porque ele é mais leve. E o maior está mais para baixo porque ele está mais pesado. A gente pode até imaginar uma balança aqui, por exemplo. Pessoal, então vamos lá. Antes da gente aprender um pouquinho mais sobre alavancas, retomando a aula anterior, vamos lá. Pausa o vídeo e tenta achar onde ficam as estruturas fixas e onde ficam as estruturas flexíveis dessa gangorra aqui. Pronto? Então vamos lá. Pessoal, aqui no ponto de apoio, na ligação do ponto de apoio e da barra da gangorra, que é a parte onde nós sentamos, nós temos uma estrutura flexível. Por quê? Porque essa parte, vocês concordam comigo que ela se move? Então, ela tem um eixo, a gente vai ver um pouquinho mais para frente o que é um eixo, mas o eixo basicamente é uma parte que permite a estrutura ser flexível. Nós temos um eixo que permite a gangorra a mexer, erguer de um lado, abaixar do outro, entenderam? Certo, facinho, né? E aqui, tanto a barra quanto o ponto de apoio, que não são móveis, eles são rígidos, eles são estruturas fixas. E toda a gangorra, só para um bônus extra, é uma estrutura artificial, certo? Para quem lembra lá da nossa última aula, tá facinho. Pessoal, então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre como funcionam as alavancas. Antes de tudo, nós temos que entender o que são as alavancas. Então, pessoal, obviamente eu já dei uma super dica aqui. Um exemplo muito fácil de alavanca é uma gangorra. Mas a gente tem que entender que as alavancas, elas não são só brinquedos. Elas são objetos criados pelos seres humanos para nos auxiliarem em tarefas manuais, magnéticas, sabia? E também outras demais muitas tarefas. Pessoal, então, as alavancas, elas se consistem em uma coisa: facilitar o trabalho. Guardem isso na cabeça de vocês. Lembra lá para quem servem os robôs, a robótica, a tecnologia? Sempre para facilitar o trabalho. E a gangorra faz parte disso. Pessoal, as gangorras, as alavancas, elas fazem parte disso por quê? Porque elas facilitam o trabalho de forma que eu preciso de menos força para movimentar um objeto. Então, deixa eu perguntar, deixa eu ver. Você conseguiria levantar o seu amigo usando o seu braço? Pega ele lá embaixo, levanta o seu amigo. Seria difícil, não seria? Por mais que você consiga, você usaria uma força, gastaria uma energia muito grande fazendo esse esforço para levantar o seu amigo. Agora imagina lá na gangorra.
Não é tão fácil, você só dá um pulinho, vai para o chão, seu amigo vai para cima. Bem mais fácil, não é? Por quê, pessoal? Porque nós estamos utilizando um sistema de alavanca. A nossa gangorra está atuando como uma alavanca. Pessoal, as alavancas se consistem em barras, distâncias. Essas barras podem ter diferentes tamanhos, diferentes distâncias uma da outra. Então a gente tem uma barra e um ponto de apoio. Vamos lá voltar para o nosso desenho aqui. A gente tem a barra aqui em preto e o nosso ponto de apoio aqui em verde. Pessoal, como funciona? Quanto maior a minha barra é, ou seja, quanto maior a distância do objeto que eu quero levantar, movimentar, e da minha força aplicada, que é o objeto rosa nesse caso, quanto maior, menos força eu preciso, ou seja, mais fácil vai ser de movimentar. Pessoal, então a alavanca, ela consiste nisso. A gente usa um ponto de apoio, certo? E uma barra, ou seja, uma estrutura fixa para distanciar os objetos. O objeto que aplica a força, como por exemplo eu, que estou tentando levantar o meu amigo, e o objeto que vai ser movimentado, ou seja, o meu amigo, certo? Pessoal, então, quanto mais distante, quanto maior for a minha gangorra, menos força eu preciso fazer para levantar o meu amigo. Então, as alavancas, as gangorras, os balanços, elas funcionam dessa maneira. Quanto maior a distância de um ponto de força ao outro, menos esforço, mais fácil. Pessoal, então, só para a gente entender um pouquinho mais fisicamente agora, entrando nos termos técnicos, vamos lá. Agora a gente não vai mais considerar esses dois pesos aqui como pessoas, objetos. A gente vai aprender um nome mais legal. Para você que é da robótica, chegar nos seus amigos e falar: isso aqui chama... É tão legal chegar nos amigos e explicar como é o nome, como funcionam as coisas. Sensação maravilhosa, e vocês têm essa oportunidade, hein, pessoal? Vamos lá. O nosso ponto de apoio, a parte que mantém a alavanca, a gangorra levantada do chão, ele tem um nome específico bem curtinho e fácil. Chama fulcro. Vou soletrar para você escrever e anotar aí no seu caderno, hein, gente? Vai lá. Fulcro. F-U-L-C-R-O. Fulcro. Vamos lá. E aqui a gente tem o rosa. Sabe como a gente chama esse rosa? O que está aplicando a força para levantar o amigo, o objeto. Ele chama força aplicada. Então eu estou aplicando a força através da bola rosa, do objeto rosa. Então ele chama força aplicada. Certo? E o que eu estou tentando movimentar, o meu amigo que eu estou tentando levantar na gangorra, o objeto que eu estou tentando levantar, transportar, movimentar, ele chama força resistente. Porque ele está resistindo, ele está usando todo o peso dele, toda a força que ele tem para ficar no chão. Mas eu vou lá com a minha força aplicada e faço força para levantar ele. Então, a gangorra me ajuda a usar menos força para levantar a minha força resistente. Então, a partir da gangorra, nós diminuímos a força resistente e aumentamos a força aplicada. Ou seja, preciso de menos força para levantar mais peso. Então, por isso as gangorras, as alavancas são tão importantes, pessoal. Então, nós vamos ver que elas são muito úteis no robô. Então, por exemplo, no nosso braço mecânico, vocês vão perceber que a gente usa a alavanca também. Por quê? Se eu quero levantar um peso, um objeto, eu teria que exercer muita força do meu robô no braço, na garra. Então, por isso eu uso as alavancas, porque daí eu preciso de menos força para o meu robô levantar aquele objeto. Por isso são tão úteis as alavancas. E agora eu quero que você faça um teste em casa como tarefa de casa, para a gente concluir esse aprendizado. Vamos lá?
Quero que você chegue perto de uma porta, qualquer uma serve. Vocês vão perceber que a porta, ela também é um tipo de alavanca. Pessoal, então, quero que vocês tentem me dizer qual é o ponto de apoio, ou seja, o fulcro da porta, e onde fica a força aplicada e a força resistente. Será que vocês sabem? Pessoal, bem fácil. O ponto de apoio, o fulcro da porta, são as dobradiças. São aquelas partes que prendem ela no batente da porta ou então na parede, certo? Aquelas dobradiças, aqueles parafusos, aqueles eixos, assim como nós temos na gangorra. E a força aplicada, onde ela fica? Na maçaneta. Eu pego a porta e empurro pela maçaneta. Então a força aplicada sou eu, o objeto que estou aplicando força. Ela é aplicada na maçaneta, na parte mais distante da porta. E a força resistente é a porta, porque eu tenho que empurrar a porta. A porta é o meu objeto resistente, a minha força que deve ser movimentada. Eu quero movimentar a porta, não quero para abrir, para fechar. Então, eu sou a força aplicada, atuando na maçaneta da porta, e a porta, o metal, a madeira, essa é a força resistente. E as minhas dobradiças são os fulcros, os pontos de apoio. E como experiência, quero que você use a maçaneta para empurrar a porta. Abre toda ela e empurra para fechar. Bem fácil, né? Pouquíssima força. Agora só com um dedo. Usa um dedo só para empurrar a porta assim. Continua fácil. Pode pausar o vídeo e testar lá. Vai continuar moleza. Você empurra com o dedo de boa. Mas vocês lembram que eu disse que a distância influencia? A distância de uma força para outra? Então, como a gente tem um ponto de apoio pertinho da parede, agora eu quero que vocês testem a modificação da distância da força aplicada. Então, vocês vão lá perto da dobradiça, deixa a porta aberta. Vão perto da dobradiça e empurra só com o dedo a porta para tentar fechar. Mais difícil, não é? Pausa o vídeo e vai lá testar. É bem mais difícil tentarmos empurrar a porta perto da dobradiça. Isso porque a gente não vai estar usando uma alavanca. Porque a alavanca, a barra da alavanca, como se fosse a nossa parte preta do desenho aqui que a gente viu, que é o que distancia os dois objetos, as duas forças, não existe quando eu estou tentando empurrar perto da dobradiça. Ou seja, eu estou não utilizando uma alavanca. Vocês viram como dificulta não utilizar uma alavanca? Pessoal, então por isso nós utilizamos as alavancas, as gangorras, as barras, os pontos de apoio, para que nós diminuímos o esforço. Eu tenho que fazer menos esforço para empurrar alguma coisa utilizando uma alavanca, para movimentar um objeto. Então, por isso é tão importante que nós saibamos utilizar as alavancas. Elas são úteis tanto na robótica quanto na nossa vida no geral. Vocês já assistiram muitos desenhos animados e filmes que o pessoal utiliza uma espécie de gangorra, ou seja, uma alavanca para atirar uma pedra, como se fosse uma catapulta. A catapulta é outro exemplo de alavanca. Então eu consigo atirar objetos utilizando o meu ponto de apoio e a minha barra. Ou seja, eu tenho a força resistente, o meu ponto de apoio aqui e a minha barra para distanciar minha força aplicada e a minha força resistente. Então, se eu tenho, por exemplo, uma borracha, deixa eu só pegar aqui. A borracha é o objeto que eu quero arremessar na minha catapulta, ela está aqui na minha mão. Eu utilizo menos força, porque eu tenho uma alavanca. Então, se eu bater aqui em uma alavanca, eu vou conseguir atirar o meu objeto. Então, bem fácil de entender, faça a experiência da porta e me conte aqui embaixo nos comentários para que eu valide a sua pontuação de equipe no ranking, como foi a sua experiência com a porta, pessoal. Ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula, ok?